Uma boa noite a todos vocês que se encontram aqui no nosso salão, e para você que está nos acompanhando através do nosso canal do YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. 3 recados antes de nós começarmos. Todos que estão aqui na nossa sala passaram pela recepção, dando nome para que a ficha fosse separada. Caso contrário, dá uma passadinha lá rapidinho. O segundo detalhe é que nossos telefones celulares estão todos desligados com o modo avião. Isso é para que a gente possa estar bem concentrado a partir deste momento. E o terceiro recado é sobre a água fluidificada. As garrafas ficam ali, água preenchida para que a gente preencha com o nosso nome, coloquemos a etiqueta e no final, ao término, quando sairmos do passe, não nos esqueçamos e levemos para casa essa nossa água fluidificada, que funciona como um remédio. Toda vez que nós ingerimos, metalizemos ao alto e funciona como um remédio. Tá bom, meus irmãos? Então vamos ouvir a página de preparação com a nossa irmã Rosana. Boa noite a todos presentes, boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham pelo canal do YouTube. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, a lição 99, que tem como título Nos Diversos Caminhos. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Paulo, sua carta, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Diversas atitudes caracterizam os estudantes da revelação nova. Os que permanecem na periferia dos ensinamentos exigem novas demonstrações fenomenológicas, sem qualquer propósito de renovação interior. Aqueles que se demoram na região da letra estimam as longas discussões sem proveito real. Quantos preferem a zona do sectarismo, lançam-se às lutas de separatividade lamentáveis e cruéis. Todos os que se cristalizam do eu dormitam nos petitórios infindáveis e a reclamarem proteção indébita, adiando a solução dos seus problemas espirituais. Os que se retardam nos desvarios passionais rogam alimento para as emoções, mantendo-se distantes do legítimo entendimento. Os que se atiram às correntes da tristeza negativa gastam o tempo em lamentações estéreis. Aqueles que se consagram ao culto da dúvida perdem a oportunidade da edificação divina em si mesmo, convertendo-se em críticos gratuitos, ferindo companheiros e estraçalhando reputações. Quantos se prendem à curiosidade crônica, borboleteiam aqui e ali, longe do trabalho sério e necessário. Aqueles que se regozijam na presunção passam um dia zurzindo o próximo, quais se fossem inquisidores permanentes do mundo. Os que vivem na fé, contudo, acompanham o Cristo, examinam a si próprios e experimentam a si mesmos, convertendo-se em refletores da vontade divina, cumprindo-a fielmente no caminho da redenção. Graças a Deus. Minha irmã, tão atual, né? E não é por acaso, né, Rosana? Não. Bendito seja. Então vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, agradecendo a eles a oportunidade de estarmos juntos nessa noite de estudo e trabalho. Agradecendo também a espiritualidade amiga de nossa casa,
a Catuíte, as irmãs Margaridas, a Miguel e aos demais abnegados trabalhadores que estão sempre aqui nos ajudando na sustentação de todos os nossos trabalhos. Obrigado por tudo. Mestre amigo, aqui nos encontramos, elevando os nossos pensamentos a Ti. E é motivo de agradecimento quando nós nos percebemos que nos vencemos em mais um dia. Vencemos um dia, mas também nos vencemos. A nossa vontade foi o mais alto. E cá estamos. E se não estivermos aqui fisicamente, estamos acompanhando, através da tecnologia, onde estivermos, elevando os nossos pensamentos a Ti. Somos espíritos sedentos de aprendizado do Evangelho que nos será ofertado. Toca, por favor, a fronte da nossa irmã Marcília, que logo nos oferecerá essas reflexões desta noite. Te pedimos também, mestre amigo, que leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por tudo que Ele nos proporciona hoje e sempre, e que cada um de nós, sejamos assistência ou sejamos trabalhadores desta reunião, cada um de nós possa ser um bom instrumento de trabalho, um bom instrumento de estudo, porque a evolução e a melhora é para todos nós, e estamos aqui uns pelos outros. Sendo assim, mestre amigo, sob a Tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Graças a Deus. Graças a Ti, Jesus. Então vamos ouvir nossa irmã Marcília. Estava com saudade dela, né? Boa noite a todos, amigos queridos, encarnados e desencarnados, pessoal que está em casa. Vamos continuar o nosso estudo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 13, intitulado Que vossa mão esquerda não saiba o que dá vossa mão direita. E hoje a gente vai conversar sobre os itens 5 e 6, que tratam do seguinte tema: o óbolo da viúva. Todos já ouvimos essa passagem? O óbolo da viúva. Cada vez que a gente ouve e estuda, a gente aprende mais um pouquinho, né? É interessante. Mas quem manda até hoje estuda o Evangelho no plano espiritual, né? Que dirá nós. Mas à medida que mais a gente estuda, mais a nossa visão, a nossa capacidade de interpretação, ela vai se alastrando, né? Interessante. Deixa eu ler primeiro, né? Está no Evangelho de Marcos e de Lucas, essa passagem. Jesus, sentado diante do tesouro do templo. O tesouro do templo era um lugar onde ficava, um espaço onde ficava ali o cofre, chamavam de gasofilácio. Eu sempre lembro do seu João quando eu falo esse nome. Ele gosta de falar gasofilácio. Era um vaso, né? Largo assim em cima, onde as pessoas jogavam ali as suas doações, o seu dízimo. Então Jesus estava nesse recinto, nessa sala, no templo de Jerusalém, e ele observava de que maneira o povo aí lançava o dinheiro. E que várias pessoas ricas depositavam muito. Vindo uma pobre viúva, depositou somente 2 moedinhas. Então Jesus, chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais que todos os que depositaram dinheiro nesse cofre. Pois todos os outros deram de sua abundância, mas ela, em sua indigência, em sua miséria, deu tudo o que tinha,
tudo o que possuía para viver. Essa é a passagem que está em Marcos e em Lucas. Esse óbolo da viúva aqui, esse pedaço, está falando sobre... Óbolo é uma moedinha, tá? Que hoje seria 0,01 centavo. Bem pouquinho, né? E esse óbolo da viúva, claro, fala sobre caridade, né? Sobre doação. Mas tem um diferencial. Tanto que Kardec podia ter colocado o óbolo da viúva no outro capítulo, que trata no capítulo 15. A gente tem capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Mas está aqui. Por que será que está aqui? Tem uma coisa diferente. Esse capítulo, ele trata para a gente, ele vai falar para a gente da caridade, ele trata da forma pela qual a caridade é praticada. Caramba, além de eu ter que praticar a caridade, eu tenho que prestar atenção na forma que eu pratico a caridade? Temos, né? Por isso que fala aqui, ó. Jesus, sentado diante do tesouro do templo. O que Jesus estava fazendo nessa salinha? Né? Ele não tinha mais nada para fazer. Ele estava sentado lá com os discípulos, observava de que maneira o povo lançava aí o dinheiro. Porque tinham várias maneiras? Tinha. O tal do gasofilácio, aquele vaso, né? Se você fosse lá jogar um monte de moedinhas, tinha umas pessoas que jogavam um monte de moedinha aqui de cima para fazer um monte de barulho, né? Aí quem viesse atrás ia lá. A doação do cara ali na frente foi, pô, fez um bom barulhão, né? Aí vem outro, joga uma moedinha só, e esse aí deu uma moeda só. O povo falava, né? Igual hoje. Nós, né? E só dessa coisa do barulho com barulho, sem barulho, o que a gente pode tirar pra gente? De que maneira eu tenho feito caridade? De que maneira eu tenho doado as minhas moedinhas? Isso é simbólico, né? De que maneira? Eu faço barulho quando eu faço a minha doação? Eu dou um jeitinho para que todo mundo veja, faço um barulho, um estardalhaço? Veja bem, é diferente, para a gente não levar tudo ao pé da letra, né? Existem muitos projetos de caridade, né, que precisam de marketing, de propaganda, de divulgação. Tem que botar foto no Face, é legal, você incentiva outras pessoas a praticarem também, né? Mas é com o objetivo de divulgar, de ganhar fundos, doações, para que você execute aquela boa ação, né? Não é disso que a gente está falando, né? Quando eu dou as minhas moedinhas, os meus óbolos, eu faço barulho? De que forma eu estou doando? Jesus está me observando, né? Ele está sentado lá observando de que forma eu estou colocando a minha moedinha. E como esse capítulo trata da viúva, é sempre bom a gente lembrar, né, que a viúva naquela época, né, no judaísmo, coitada, se ela ficasse viúva, se o marido partisse antes, ela tinha que esperar pela boa vontade do cunhado, porque o cunhado podia ou não querer casar com ela, né? Era a lei do levirato. Para a viúva não ficar abandonada, era uma lei judaica. O irmão do falecido, o cunhado dela, casava com ela. Mas ele não era obrigado a fazer isso, né? Para dar um amparo financeiro. Se ele não casasse com ela, ela ia viver de doações. A comunidade judaica tinha essa consciência e ajudava as viúvas. Ajudava. Nem tinha direito de herança. A mulher por si só já não tinha direito a nada, né?
ainda mais ficando viúva, com filhos, pior ainda. Então, por que a gente está trazendo isso? Porque Jesus cita aqui que era uma viúva, né? E como ele diz, na sua indigência, era uma viúva pobre, que vivia na miséria. Então, tem dois aspectos. Ela doou tudo que ela tinha, Jesus afirmou. E o outro aspecto, ela doou sem ter a obrigação de doar. Porque viúvas eram isentas do dízimo, da doação. Ela não precisava doar, não precisava ir lá no templo e jogar aquela moedinha lá no gasofilácio. Mas ela fez. Como ele diz, ela deu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Então, ela ofereceu além do dever. O que a gente pode tirar para a gente? O que eu tenho doado para o outro, além da minha obrigação? Eu vim me fazendo essa pergunta hoje, né? Porque se a gente não tirar o estudo para a nossa vida pessoal, para o nosso cotidiano, não, né? A gente não tira 100% do proveito do ensino. Eu tomo conta, né? Da minha mãe que tem 90 anos. E eu faço tudo por ela. Alimentação, remédio, bem-estar, né? Médicos, conforto, isso, aquilo, não sei o quê. Mas será que eu estou fazendo além do meu dever, da minha obrigação de filha? O que estaria além desse dever, dessa obrigação? Será que é isso que Jesus espera de mim? Será que é isso que ele está sentado ali me olhando para ver como é que eu estou fazendo essa doação? E nós? E cada um de nós? Isso é uma pergunta que cada um tem que adaptar à sua realidade, né? Ao que vive, às suas dificuldades, né? O que é que eu tenho doado? O que eu tenho feito? Porque quando a gente fala em doar, não é só de dinheiro não, tá? A moeda aí é simbólica em doar tudo, né? O meu tempo, a minha paciência, meu ouvido, meu ombro, meu sorriso, minha simpatia, minha educação. O que eu tenho doado além daquilo que eu sou obrigada a doar? Isso entra várias coisas. Para nós aqui, eu trabalho na casa espírita. O que eu estou doando a mais? Como passista, como médium, como expositor, em qualquer trabalho da casa. O que eu estou doando a mais no cuidado com o meu corpo? Eu almoço, janto, tomo café, tá bom. O que eu estou doando a mais? No tratamento que eu faço na casa espírita. Porque todos somos orientados, né? O tratamento, né, Rosana? Assistir reunião pública, trazer a aguinha fluidificada, né? Fazer o evangelho no lar, pelo menos uma vez na semana. Participar da terapia dos passes. Alimentar bons pensamentos em casa, boa leitura. Mas o que eu estou fazendo a mais disso? Existe um ensinamento do Cristo que está lá no Sermão da Montanha. Sermão da Montanha toda, gente, é o alicerce da doutrina do Cristo. Está nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Mateus anotou isso tudo, né? Ele diz assim: se alguém te obriga a caminhar 1 milha, caminha com ele 2. Já ouviram falar?
Se alguém te obriga a caminhar 1 milha, caminha com ele 2. Isso tudo é simbólico também. Ele está falando aí desse plus a mais. Essa primeira milha que o outro me obriga a caminhar com ele é o meu dever, minha obrigação, é aquilo que eu tenho que fazer, né? É o que a gente faz dentro desse meu processo evolutivo, né? O que eu estou fazendo. Mas a segunda milha que Jesus fala, que a gente tem que fazer, é a doação daquilo que não é obrigatório, mas eu faço a mais. Isso a gente pode abrir um leque para várias oportunidades, várias condições da nossa vida, várias situações da nossa vida, né? A pessoa vem me pedir um conselho, eu posso fazer mais que um conselho, né? Um abraço, eu posso fazer mais que um abraço. É aquilo que eu faço a mais. E, continuando, como Jesus disse aqui, mas ela, a viúva, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Jesus aqui não está dizendo que a gente tem que sair daqui e vender a nossa casa, tudo que a gente tem para viver, para dar. Não é isso. Até porque nada disso nos pertence. Se for tomar o pé da letra ou possuir, né? O que a gente possui? O que é meu? O que eu posso falar que é meu? Meu conhecimento, minha paciência, minha sabedoria, minhas virtudes, minha alegria, minha energia, minha disposição de viver, minha sinceridade, minha espiritualidade. Isso tudo é meu. E eu estou dando isso tudo que eu possuo. Eu estou seguindo esse exemplo aqui da viúva. Ela deu tudo o que possuía. As 2 moedinhas dela eram tudo que ela possuía. Eu estou dando tudo isso que eu possuo. Tem coisas que eu estou guardando só para mim. É um questionamento que cada um deve se fazer, né? Porque eu tenho muitos recursos para praticar a caridade. Recursos morais, intelectuais, materiais. Aqui Jesus está deixando claro, né, que há mais valor em dar aquilo que nos é necessário do que ofertar aos outros apenas o supérfluo, né? Infelizmente, as doações materiais que a gente faz, né, a gente ainda está fazendo, né? Vou dar aquele móvel porque não me serve mais, vou dar essas roupas porque eu não gosto mais, né? A gente ainda está fazendo essa doação do supérfluo. Mas ele diz que quando a gente doa aquilo que nos é necessário, vale muito mais na balança de Deus. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 643, os Espíritos falam que não há ninguém que não possa fazer o bem. Será que isso é verdade? Não há ninguém que não possa fazer o bem? Mesmo aquele que está acamado, que está doente, que está desempregado, que está triste, revoltado com a vida, ele pode fazer o bem? Pode. Ele pode desejar o bem? Pode. Somente o egoísta nunca encontra oportunidade para praticá-lo. Porque o egoísta está sempre preocupado, né, com as coisas que giram em torno dele, com as necessidades dele, com os recursos dele.
na verdade, o que vai definir a verdadeira caridade são as nossas intenções. E Deus nos julga pelas nossas intenções. Às vezes a gente se atrapalha, né? Faz uma coisa errada. Às vezes a gente fala assim, poxa, eu não tinha intenção de fazer isso. A gente às vezes se atrapalha com as palavras, sentimentos, com o que fazer. Mas o que vale mesmo é a nossa intenção. Por isso esqueçam esse negócio de que boa intenção o inferno está cheio. Isso não é verdade, tá, gente? A boa intenção vale muito. É o que vale em todas as nossas ações. Por quê? Vamos filosofar aqui. A gente estava falando em fazer a caridade além da minha obrigação. Mesmo que eu faça a caridade além da minha obrigação, mesmo que eu caminhe 2 milhas, como Jesus espera que eu caminhe, essa caridade só vai ser verdadeira mesmo dependendo da minha intenção. Porque eu posso praticar a caridade. Não, eu vou emprestar meu ouvido da Rosana. Aí estou lá ouvindo, aí eu penso assim, eu tenho que caminhar 2 milhas, né, que Jesus falou. Então, além do meu ouvido, eu empresto o meu ombro, eu falo, eu dou um dinheiro para a Rosana, eu faço tudo a mais que eu puder fazer. Mas qual é a minha intenção de fazer isso? Eu quero uma suíte presidencial no nosso lar. Quando eu chegar lá, vai estar filmado, vai estar no telão. Eu vou falar, olha, eu caminhei 2 milhas. Aliás, eu caminhei 3 milhas, eu fiz coisa dessa por ela. Eu quero um lugar, né, especial, eu mereço. Tem companheiros que pensam assim, gente. Será que eu já não pensei assim algum dia? Agora não, né? Agora não mais, graças a Deus, o estudo já, né, me clareou. Depois o estudo nos proporciona essa clareza, né? A intenção. Qual é a minha intenção quando eu ajudo alguém? Quando eu ajudo um cego a atravessar a rua na rua? Simples. Poxa, eu podia passar um conhecido aqui para me ver que eu estou praticando uma caridade, né? Não passou ninguém, eu abraço o cego e continuo andando com ele até que apareça alguém para me ver. Não sei, gente, tem um monte de coisas que podem acontecer. Poxa. Então lembrem-se disso, é a nossa intenção. A caridade, ela não é condicionada a nada. Eu vou te fazer isso para receber aquilo. Nada. Não tem negociação com ninguém nem com nada. No livro Obras Póstumas, Kardec fala sobre a fotografia do pensamento. Olha que interessante. Por quê? Quando eu pratico a caridade, faço a minha doação dos meus óvulos, né? Se eu realmente estou fazendo aquilo com sinceridade, com uma boa intenção, né? Estou desejando o bem do próximo, a alegria do próximo, a saúde do próximo, o bem-estar. Eu vou criando essas imagens mentais que ficam flutuando aqui, ó, na minha psicosfera. Porque o fluido universal, ele é o veículo do pensamento. Né? E nós plasmamos tudo aquilo que pensamos. E aí, nós irradiamos isso. Olha que beleza. Aquilo que eu tenho para dar para o outro, que eu desejo de coração dar para o outro, eu irradio no meu próprio ser. Vira a minha identidade. Como André Trigueiro diz, né? Desencarnado, eu não vou precisar apresentar documento, CPF, nem carteira de habilitação. Eu vou chegar, estou aqui. Porque Emmanuel
Tem que ter Emmanuel, né, gente? Não, livro, no Fonte Viva, ele diz que é mais bem-aventurado dar do que receber. Os bens espirituais que nós doamos, os bons conselhos, os desejos bons, as boas intenções, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. Então a gente está se beneficiando de tudo aquilo que a gente está desejando para o próximo. Por isso que ele diz, possuímos aquilo que damos. Não é damos o que possui, dar o que se possui já é muito fácil. A gente possui, passa a possuir aquilo que a gente dá. Por isso ele diz, cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possas dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria, teu tempo. E em verdade, entrarás na posse dos sublimes dons de amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz. Hoje e amanhã, nesse mundo e na vida eterna. Então que a gente possa se encher desse desejo, né, de doar, em pensamento ou em ações, coisas boas, positivas, ao próximo, sempre. Porque isso vai irradiar em torno de nós e vai fazer parte do nosso ser, do nosso eu, né? Como já me deram o cartãozinho, fiquemos em paz. Obrigada pela atenção. Boa noite a todos. Porque nossa irmã já levou o cartão, né? Então a gente ficava mais tempo com ela, não é isso? Então vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, mais uma vez em agradecimento. Acabamos de receber aqui de presente, né, essa filosofar sobre o Evangelho, sobre mais essa passagem. Olha quanta coisa já vamos levando para nós, restando nós. Vamos pensar sobre isso, porque também o Evangelho faz parte do nosso tratamento. Sim, somos espíritos, estamos aqui cuidando do espírito. Obrigado por tudo, Mestre Jesus. Leve, por favor, nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, mais uma vez, porque nunca é demais nós agradecermos. Recebemos tantas benesses desde o momento em que adentramos aqui. Aliás, se formos fazer realmente uma pesquisa sobre o que recebemos, desde o momento em que acordamos e vivenciamos um novo dia, que nós exercitemos esse agradecimento. Pai, te agradeço por mais um dia aqui na face da terra, por mais um dia de oportunidades. Sim, porque talvez a vida pode estar até cercada de turbulências, mas com certeza naquele dia a resolução pode vir a chegar. E se não chegar hoje, chegará amanhã ou depois da manhã, mas ela sempre chega. E nós estamos aqui para te agradecer por tudo que nos dá hoje e sempre. Obrigado, meu bom Deus, obrigado, Jesus, a toda a espiritualidade amiga, e estejamos também envolvendo em nossas preces todo o planeta, todos os seres que aqui habitam, incluindo-nos, com certeza, pois a paz precisa brotar lá no nosso coração, e nós estamos precisando disso. A paz, ela não está fora de nós, ela está dentro de nós, que a exercitemos no trato conosco mesmo, com o familiar, com aquele que mora sob o mesmo teto que o nosso, no ambiente de trabalho, nas ruas, e por que não através da nossa prece, mandando para toda a parte do globo, para os que são deste e para os que estão no outro plano. Depende somente de nós. Por favor, mestre amigo, esteja com cada irmão médium passista que logo estará atuando lá nas câmaras.
que cada um de nós continue sendo um bom instrumento. Sendo assim, mestre amigo, te agradecemos todo o concurso. Que as tuas vibrações de luz estejam sempre conosco, e nós sabemos que elas sempre estão. Nós é que vamos envidar esforços para estarmos vibrando sempre na tua faixa. E assim, sob a tua permissão, estamos encerrando essa nossa primeira parte da nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Graças a Deus.